Olá! Hoje nós estamos aqui nos preparando para tratar de um assunto que nos é muito caro, não é? Vamos receber a Silvia, estamos recebendo, né, a Silvia do Sebrae. Obrigada, Silvia, pela presença. A Iva está compondo a mesa aqui conosco, que é da CETID e membro do Contur. Meu nome é Shirley Dami, eu estou na presidência do Contur no segundo mandato, estamos quase concluindo também, né, essa fase já. E muito feliz de poder tratar nesse podcast de um assunto que nos é muito querido, que são os sabores de Osasco, a retomada do nosso projeto. Então, vocês vão ter um assunto muito agradável, tomar contato com um pouco da retrospectiva do que foi feito e um convite especial, né? Que ao final aqui da apresentação vocês vão receber um convite especial para a participação da nossa conferência, que depois a Iva vai contar. Passar a palavra para a Iva, que vai apresentar aqui o nosso currículo breve para que a gente possa tratar dos sabores de Osasco. Obrigada. Obrigada, Shirley. A Silvia Helena, nome bonito, Silvia Helena Alexandre Rodrigues, mais conhecida por nós como Silvia Rodrigues, e muita gente fala Silvia Sebrae, né? Silvia Sebrae. A Silvia é consultora de negócios, especialista em marketing e vendas, MBA em gestão de mídias digitais, BI em inteligência artificial, bacharel em marketing, pós-graduada em administração financeira, com extensão universitária em comunicação empresarial. Cursos de certificação em marketing digital, redes sociais e e-commerce. Mais de 25 anos de experiência em orientação empresarial para micro e pequenas empresas. A Shirley e eu ficamos assim muito emocionadas em recebê-la, viu, Silvia? Porque você é muito querida para nós, tem feito um trabalho bem bacana, bem robusto conosco, não só no Contur, mas em todos os setores do município e, às vezes, até na nossa vida pessoal, né, fazendo parte de alguns momentos. Obrigada, Silvia, pela sua presença. Os eventos gastronômicos têm uma grande missão de levar o público para degustar as novas áreas de forma voluntária. Quando podemos melhorar e apreciar detalhes arquitetônicos e patrimoniais, o que leva a gerar novas visitas e, por consequência, o aumento de consumo. Os Sabores de Osasco, ele vem não só para a pessoa consumir, não só para a pessoa falar, eu vou em Osasco porque vai ter os Sabores de Osasco. Não, mas é que é para a pessoa fazer experiência gastronômica, é para a pessoa se reconhecer naqueles pratos, naqueles drinks, na culinária que os nossos bares e restaurantes apresentarão. Então, com você, Silvia Helena, para contar a história dos Sabores de Osasco, que é enriquecedora. Silvia, é com você. Muito obrigada, minhas amigas, parceiras e amigas, né? Porque, realmente, a gente está há vários anos, a gente pode falar que eu acho que a gente já está nos últimos, eu acho que pelo menos os últimos 4 anos, né? A gente começou a trabalhar juntas e, na verdade, assim, vocês já estavam desenvolvendo o trabalho no Contur e quando eu comecei a participar das reuniões, né? Então, comecei a interagir com vocês. E, desde aquela época, quando se falava muito no turismo, né? No turismo de negócios, no turismo de entretenimento, eu sempre pensei, o turismo gastronômico, né? O turismo, acho que assim, Osasco tem tudo a ver com a gastronomia. E aí a gente começou, né? Então, assim, foi surgindo da ideia, né? Começaram as capacitações, as visitas aos estabelecimentos. E aí foi aí que surgiu, né? A ideia dos Sabores de Osasco. Eu acredito que lá para 2022, 2023, não sei se a gente já chamava com esse nome, mas a gente já tinha a ideia de começar
um projeto, ou pelo menos de incentivar que esse projeto acontecesse. E é claro que é assim. Então, como tudo que envolve, quando a gente fala na gastronomia, que é tão ampla, né, com toda a sua diversidade, né, de empreendimentos. E a gente está falando de uma cidade muito grande, né? A gente está falando de uma cidade pequena que as pessoas podem falar, olha, chama aqui o empreendimento, um aqui, outro ali. A gente está falando de Osasco, dessa potência que é a nossa cidade de Osasco. E eu falo nossa cidade, pessoal, porque assim, eu considero Osasco também como minha cidade. Eu trabalho aqui em Osasco desde 1999, quando eu entrei no Sebrae, e eu realmente adoro Osasco. Eu acho que eu tenho Osasco como uma cidade que eu consumo aqui. Eu acho que assim, Osasco tem tudo de bom. Então, assim, para mim, assim, Osasco tem entretenimento, tem um comércio, tem prestação de serviços excelentes. Então, assim, para mim, eu até conheço muito mais coisas aqui do que em São Paulo. Minha família até fala, filha, compra lá em Osasco, porque realmente eles estão acostumados. Eu conheço mais opções aqui. É verdade. Mas desculpa, Silvia, mas Imagina. essa sua fala, a gente acaba tendo um bate-papo, a gente É um interrompe um bate-papo, pouco. é um bate-papo. Porque a gente vem para essa questão do... Os sabores foi um grande desafio quando a gente começou a desenhar Sim, no Contour, sim. porque nós estávamos buscando um produto turístico para o Sim. município. Né? Um produto que a gente pudesse, como a gente costuma falar, né? Entre nós aqui técnicos, colocar na prateleira. O que a Isso. gente vai expor? Né? E nós estamos... Para quem está nos acompanhando aqui, nós pertencemos à RT Negócios e Cultura, que é Região Turística Negócios e Cultura. Então, os negócios, o calçadão, isso está muito consolidado. E a cultura fica meio à sombra disso tudo. Como é que você define? Quais são? Então, esse foi um dos grandes desafios do Contour, né, no pós-pandemia, a gente fazer esse resgate, né? A Iva está nisso também há muito tempo. Quando a gente começou a desenhar, falar, gente, É o caminho, é o né? caminho, É o caminho. são os sabores. E quais são os sabores dessa cidade, com tanta cidade irmã, com tanta história tanta diversidade, misturada, né? E aí a gente buscando, começamos a delinear. E porque hoje a gente fala da retomada, as coisas têm um tempo de maturação, né? A gente convidou, e aqui aproveitar, também não vamos nominar, mas quem está ouvindo vai se reconhecer, agradecer os primeiros, né? Aqueles empresários que acreditaram, que realmente dedicaram seu tempo, sua energia, que a gente realmente no passado teve já um grupo que estava engajado, né, com os Sabores de Osasco. E naquela época, né, realmente tivemos capacitações, consultorias, Isso. então visitamos juntas diversos estabelecimentos e muitos tiveram... A semente foi plantada, A né? semente foi plantada, Exatamente. exatamente. Mas é o que você fala, realmente as coisas têm um tempo de maturação. Então, eu acho que assim, a gente sempre falava há uns anos atrás, puxa, há algum tempo a gente tinha só uma ideia. Hoje em dia a gente já tem um grupo, né? Já tem uma proposta. E assim vai. Hoje em dia, acho que a gente já está aí com praticamente um regulamento que está aí em vias de ser divulgado. Aguardem, né? Não vou dar spoiler aqui. Não, spoiler. Mas a gente já tem aí, né, a gente já Sim. tem aí algo que vai saindo realmente da parte planejamento e vai se tornando concreto. Né? Então, e realmente foi o que aconteceu há algum tempo. Algumas iniciativas foram realizadas. Eu vejo que assim, a capacitação, a consultoria, então todo o entendimento e foi muito importante porque eu acho que a ideia ela também aconteceu através de um planejamento participativo no passado. Isso. Porque a gente pensa assim, puxa, vai fazer um festival, arruma um lugar, arruma um local e faz ali um festival, reúne todo mundo juntos. E aí a experiência nos mostrou que, para os empresários, o que é criar valor? O que é você precisa engajar os empresários? Quando você fala do empresário, que ele é da cidade, ele precisa trazer visibilidade para o seu estabelecimento. Então, e tudo isso nos mostra que o sentido de um projeto, ele tem que ser para colaborar com eles e colaborar no sentido de aumentar
essa visibilidade, de conseguir fazer com que eles apareçam ainda mais. Eu sei que muitos já fazem belíssimos trabalhos, muitos já usam as redes sociais, usam as mídias digitais como um todo, de uma maneira, assim, excepcional, incrível. E agora, quando a gente, com essa proposta de ter um grupo, ele vai proporcionar para que a gente consiga trazer a mídia, para que a gente consiga mostrar para as pessoas, não apenas de Osasco. A gente sabe que em Osasco a maioria das pessoas sabem que a gastronomia é excelente, mas também mostrar para pessoas de fora. De fora, saber que aqui tem muita música ao vivo legal, muita música, tem muito bar com música ao vivo, tem comida de boteco, né? Tem comida, tem pratos populares, tem massa, tem muita coisa interessante, comida nordestina. Então, tudo isso que a gente experimentou, né, que a gente sabe que muitos aqui, os munícipes estão certos, né, que realmente é assim que acontece. E aí, a ideia de um projeto, ela vai proporcionar para que isso ultrapasse a cidade e que outras pessoas possam vir para cá, possam realmente conhecer pessoas que trabalham, né, nas empresas aqui da cidade, pessoas da região, e que queiram vir conhecer, que queiram vir realmente, por que não fazer um tour, né, entre as diversas opções, as variedades que tem aqui na cidade. Você falando, fizemos um levantamento há algum tempo de pessoas que trabalham em Osasco e não moram em Osasco. E até pensamos em fazer um momento para essas pessoas consumirem em Osasco num final de semana com suas famílias. Então, eles viriam não para trabalhar naquele final de semana. O que você acha dessa ideia nesse tempo que os Sabores começa a criar corpo, criar forma? Eu acho excelente. Quantos estabelecimentos que a gente vai, eu mesmo, sempre que eu vou num restaurante, eu falava até para um dos nossos empresários, né, que o restaurante é de comida nordestina. Eu falava, poxa, meus pais, naquela época meu pai ainda estava vivo, eu falava, meus pais iam amar a sua comida, porque realmente eles são nordestinos. Sim. Então, né, com certeza é isso. Eu mesmo já cheguei a trazer meu filho para cá para apreciar sanduíche, hambúrguer, né? E tem tantas hamburguerias também que são demais, são incríveis e que a gente sabe que os jovens gostam muito. Muito. Então, eu acho que, assim, perfeita a ideia. Eu acho que a gente que consome aqui, que a gente conhece tudo de bom, por que não trazer as nossas famílias, né, para também passar por essa experiência? Aí, Silvia, você falando isso, como as coisas, quando um projeto é atencioso, né, ao desejo do outro, por isso que eu gosto muito da Rede S, todo mundo sabe que sou fã, por conta dessa questão participativa. Não é você vir e aqui está pronto, resolve, é assim. Né? Nós vamos construindo juntos. Às vezes dá mais trabalho, demora um pouquinho mais. Mas você vê como as coisas se completam quando você fala daquele desejo deles não quererem um festival num primeiro momento em que eles tivessem que se deslocar. Exatamente. Eles querem, né, colocar à disposição o espaço, porque é o espaço que vai ter a experiência, é o espaço que garante que você traga alguém. O festival é o festival, é aquele dia, acabou. Né? Quando estamos falando de um festival, evento, né? Essa questão de todo mundo se desloca e faz tipo um menu degustação. Isso é bacana num outro momento, depois que as casas estão mais conhecidas. Mas neste primeiro momento, eles estão cobertos de razão. A hora que você sabe direitinho onde fica o bar que tem o jazz, onde é aquele que tem o rock especial, isso. Onde é o outro que tem a comida nordestina. O forró. Aqui tem muita coisa boa, né? Por que não? E a sorveteria? E o docinho? E aquele café especial? Osasco está, assim,
Cada hora tem Cafeteria, um café novo. né? É verdade. Então, assim, investindo nessa questão do convívio. Eu acho que esse pós-pandemia também trouxe uma reorganizada nas pessoas, uma reorganização assim, vamos sair para conversar? Numa outra live a gente comentou, né, Iva? A gente fecha negócio e decide reunião na mesa da padaria, de um café, etc. Isso é muito comum já na capital e não era tão comum aqui. Né? Em São Paulo, em Osasco, que é tão perto. E a gente está criando esse ambiente de novo. Então, um ambiente que precisa ser reconhecido. Eu aponto ali, fica assim, é um ambiente que precisa ir para o mapa do turismo. A gente só quer isso, né, Iva? Só. É verdade. Né? Que a gente leve os sabores da cidade para o mapa do turismo. Porque, assim, eles, enquanto restaurantes e unidades, eles já estão consolidados. Mas e para o turista? Aí é outro desafio. Isso né? traz a memória também de quando as famílias sentavam-se ao redor da mesa, né? Sentavam-se para conversar, sentavam para apreciar aquele prato. E os sabores vêm de encontro a isso, para reunir essas famílias também, né? Tá como em pé, Uma né? pergunta que não quer calar. Quando Ih, você segura falou aí, assim, olha, estive numa reunião com 2 loucas. E aí, ela chegou lá no Sebrae assim, Ah, né? foi? Você sabia? Eu não sei disso, hein, Iva? E aí, os sabores de Osasco, o que você... Aí o gerente, não, você é louca, Silvia. Como foi a reação lá, Silvia? Eu acho que assim, a ideia, ela começou, eu acho que assim, foi aos poucos. Eu me recordo que a gente começou a falar em fazer uma trilha. A gente começou a Com falar A em e fazer B. uma Nós trilha falamos, para o né? pessoal de Lembra? alimentação. E Isso. aí, nessa trilha de alimentação, lembra que tinha oficinas sobre controles Isso, financeiros, isso. oficinas sobre, sobre Instagram, né? Então, sobre o Isso. perfil do Google, como melhorar, como otimizar o perfil do Google da empresa. Então, acho que foi aos poucos. Foi aos poucos em que a ideia... Realmente foi essa ideia de aproximação com a gastronomia, com os empresários e as empresárias da gastronomia. E aí, a partir daí que a gente falou, não, por que não fazer a ideia de fazer um projeto? A Shirley, né, que é a nossa turismóloga, que ela fala, mas isso é um produto. Realmente, acaba sendo um produto. E, então, a gente fica muito feliz nesse momento de retomada, em que eu creio que a gente tem aí um cenário muito mais favorável, né? Um cenário em que a gente tem muito mais força, a gente tem aí um engajamento forte entre os parceiros. E, então, totalmente oportuno. Tudo tem seu tempo, seu momento, né? Tudo tem seu tempo. E agora, acho que a gente vem para aquele momento que é mostrar para os empresários novamente, que a gente tem aí uma proposta que vai só trazer benefícios a eles, que vai realmente colaborar ainda mais com todo o esforço, com as estratégias de marketing que eles utilizam na divulgação de seus negócios, que aí eles não vão... ao invés de continuar divulgando somente individualmente, que é claro que todos precisam, sim, cada um tem que continuar sua divulgação individual, mas existe um movimento maior que vai proporcionar a eles mostrar que o negócio dele, o estabelecimento, estará inserido num movimento maior. E esse movimento maior, o que é? É um projeto para tornar a gastronomia local, mostrar tudo que ela tem de bom. Tá? É claro que, estou falando no Sebrae, então, pensando no Sebrae, a gente fala, é uma ação de acesso a mercados, Sim. tá? Que a gente sabe que muitas pessoas já passaram aí por oficinas de capacitação, mas a gente também entra aí com uma proposta, né? Não somente nós, mas também temos aí os senhores aí lado a lado Sim. com o Sebrae, com uma proposta de capacitações, de novas oficinas, né? Então, oficinas com temas que são temas totalmente pertinentes ao estabelecimento de bares e restaurantes.
bares, restaurantes, hamburguerias, pizzarias, né, as docerias. Tudo que é de gostoso. Tudo que é de gostoso. Ai, que delícia. E essas capacitações, qual que é a ideia? São temas que... Formação de preço, né? Isso. Higiene e manipulação de alimentos, atendimento ao cliente. Então, a gente sabe... Importantíssimo. Nossa, totalmente. Você sabe que, assim, a gente como consumidor, o que a gente mais preza é ser atendido, é ser bem atendido, né? Exatamente. Como que você volta em lugares em que você viu que as pessoas te deram atenção, que as pessoas te atenderam bem. Então, atendimento ao cliente, marketing Faz toda a diferença. para o festival gastronômico, mídias digitais, né? Então, toda essa capacitação aí que a gente se dispõe a entrar com essa capacitação, né, para todos aqueles que entendam que determinado tema, ele não precisa participar de todos, mas ele pode, sim, priorizar os temas que são mais importantes, né, tanto o empresário ou o gestor. A gente sabe que tem muitos lugares que o gestor que está à frente, né, à frente do negócio. E, a partir disso, cada um realmente colocar aí colocar no projeto o seu prato, qual que é a estrela do seu estabelecimento, né? Os drinks, os pratos, os lanches. Então, aquele que você considera, né, que o empresário e a empresária considerem que é a estrela que merece ser destacada e fazer parte de todo esse movimento aí para tornar o projeto, né, e tornar a cidade aí na rota gastronômica do estado, né? Não colocar a cidade. Olha, quem na sabe em rota breve, quem gastronômica. sabe em breve, Só quem isso. sabe em breve. Gente, assim, eu como historiadora, eu fico ouvindo isso. A gente conversou, né, muito à mesa. Nós visitamos muitos bares e restaurantes no início, né? A gente fez um trabalho de campo muito bacana. E aí, se a gente der uma olhadinha no retrovisor, eu acho bom sempre a gente lembrar da história, da trajetória. A gente fala assim, queríamos um produto, a gente não pode deixar de falar do nosso carimbo, né? O tal do passaporte naquele evento Isso. não é? Isso eu acho muito importante a gente lembrar. A Feira do Empreendedor 2023, né? Quando a gente estava nesse projeto. Foi um marco. Foi, porque marco. aquele grupo que fez a adesão, que acreditou, quase não acreditou quando estava lá o símbolo dos Sabores de Osasco, do primeiro projeto, carimbando o passaporte dos visitantes brasileiros que estavam ali na feira, na Ilha do Turismo. Então, de repente, a gente falou, gente, é possível. Sim. É possível o que a gente quer fazer. Né? E a Feira do Empreendedor, que ela recebe em torno de 100 mil visitantes nos 4 dias. Só, né? Só isso. Só isso. Então, gente, a gente começou bem, lá, né? Esse resgate. Osasco estava lá junto com as outras cidades do estado que têm proposta turística, que tem rotas turísticas, destinos turísticos, né? Então, realmente, foi um motivo de muito orgulho para nós, ter lá o carimbinho. Então, assim, para quem não sabe, há cerca de 2 anos. Foi 2023, para mim foi marcadíssimo. O Sebrae... Outubro de 2023, né? Na edição de 2023 da Feira do Empreendedor, o Sebrae tinha lá um passaporte, né, um passaporte muito bacana. Lindíssimo. E tinha todo um stand, que era um stand dedicado ao turismo. E nesse stand tinha todas as rotas do estado, então todas as regionais do Sebrae que desenvolviam um trabalho com objetivo turístico, né, que tinha rotas de todo o estado. E Osasco estava lá. Então, a gente estava lá com o nosso carimbinho dos Sabores de Osasco. Isso. O lançamento do projeto, né? Então, por isso que a gente chama hoje de retomada. Esse projeto existe, foi lá, teve uma vitrine bacana. Sim. Voltou, está maturando e, né, agora a gente segue. Porque eu acho muito bacana a gente lembrar dessas coisas de ousadia, de quem abraça. E não é porque abraça por abraçar, abraça por acreditar e por ver viabilidade. Né? E aí, muitos já têm aí os negócios, né, engatilhados por conta dos sabores também. Então,
Isso eu acho bem importante para ser um marco da nossa conferência, que é a primeira conferência municipal de turismo. Então, vamos dar conferência, vamos conferir tudo isso, né? Vamos conferir com os sabores. E eu vou pedir só licença para a Sílvia, porque também foi do Sebrae, embora não seja diretamente ao assunto, mas a questão do artesanato. Né? Sim. Sim, importantíssimo. Muito importante que nessa busca dos produtos, nesse stand estávamos lá o carimbo dos sabores na feira e o artesanato local que hoje a gente trouxe aqui, né? Que é o símbolo da cidade, que é o cachorro-quente. Osasco não sobrevive, né, gastronomicamente só do cachorro-quente, mas é um símbolo. E as artesãs levaram, né, outros ícones marcantes. Nós temos um cachorro-quente, nós temos a ponte metálica, a gente levou alguns atrativos. Olha esse aí, a ponte e o I Love Osasco. Temos outra ponte ali, olha. Muito legal. Que essa câmera que está na sua frente, que está... Essa aqui, que está também mostrando aquela. Então, hoje a gente selecionou algumas coisas para lembrar dessa aterrissagem, Sim. Vamos dizer assim, falando do avião, que é outra parte da nossa história. Então, nós aterrissamos nesse evento, né, de 2023 com 2 produtos que a gente acredita muito na cidade, que são os sabores e o artesanato também local. Os sabores, de certa forma, também... É um artesanato, porque olha, para fazer alguns pratos, para fazer aquele prato chegar à mesa, assim, às vezes vem assim um prato assim, você tem até dó de desfazer, né? Você fala, que artesanato isso aqui, como foi construído, né? De certa maneira. Mas é pedindo essa brechinha, porque eu acho muito bacana a gente ter essa lembrança de como esses grupos andaram juntos e acreditando na questão da identidade local. Né? E resgatar a identidade local de uma cidade com está com 800 mil habitantes, né? Quase Osasco. Então, é também um grande desafio, né, Silvia? O que você falou no início, não é uma cidade pequena que você atravessa e arregimenta as pessoas, traz pronto, muito rápido. Né? Não é assim. Não é muito desafiador, é muito trabalhoso. Né? Então, agora a gente está usando as redes sociais, nós estamos como expert, né, em mídias digitais. Então, exatamente. Vamos usar as nossas mídias digitais bem, para que vocês também cheguem. Quem nunca ouviu falar, está ouvindo falar agora. Né? Quando que vai ser a conferência, Iva? A conferência será no dia 27 de setembro, das 8 às 13 horas, na Associação Comercial e Empresarial de Osasco, Avenida Dionísio Alves Barreto, 701. Esperamos você, hein? Já vão abrir as inscrições e vai ser uma manhã para conhecer, né, mais um pouco esse trabalho bacana do Contur e fazer essa adesão a essa retomada do projeto, né? Esse dia da conferência será um dia em que você vai se apaixonar também por Osasco. Se você ainda não é apaixonado, vai se apaixonar. Os sabores, olha, temos tantas novidades. Aguarde. Exatamente. Sílvia, e o que mais você teria para falar dos sabores? Assim, todo esse trabalho, esse encontro com os empreendedores, foi fácil? Quais dificuldades? A adesão, como que está sendo? Eles acreditam no primeiro momento ou demora um pouquinho? Conta para nós. Eu creio que assim... como toda proposta que a gente leva ao público, realmente assim, acho que cabe a quem propõe ser convincente o suficiente de que aquilo realmente vai ser bom, que vai valer a pena o investimento dele de tempo. Gente, qual que é o bem mais precioso que a gente tem atualmente? É o tempo. Que, na verdade, o que mais falta para todos é o tempo. Né? Então, a gente sabe que o empreendedor como um todo, a empreendedora, que são pessoas que fazem de tudo no estabelecimento, ele tem que comprar, ele tem que atender, ele tem que organizar, ele que dá as instruções para os colaboradores, organizar a área do estabelecimento, fazer manutenção. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Sim. Né? E o prato, né? Se dedicar também ao principal, né? Ao principal, criar as delícias, a ver se está tudo de acordo com a expectativa do público deles também. Então, a gente sabe que, em meio a todos esses desafios diários, que a gente sabe que os empreendedores têm,
Quando você chega com uma proposta, o que a pessoa, a princípio, eu acredito que é geral. A pessoa pensa, será que vai valer a pena? Será que vale a pena eu dedicar o meu tempo, né, porque eu vou ter que dedicar algum tempo que, por menor que seja, né, até para eu ir no evento, né, então, até para eu poder fazer uma inscrição, para eu participar de uma capacitação, algum tempo eu vou ter que dedicar. Então, acho que, a princípio, as pessoas sempre pensam, será que vale a pena? E é claro que a gente tem aí muitas pessoas que são visionárias, muitas pessoas que acreditam que elas... É verdade, elas são as pessoas mais inovadoras, as pessoas que acreditam e falam, não, eu quero ver o que é. Né? Então, qual que é a proposta de vocês? Será que eu realmente posso contribuir de tal forma? E aposta, né? Aposta na proposta. E outras nem tanto. Outras acabam acreditando só depois que deu certo. Né? É verdade. Não é? Mas, de uma maneira geral, o que eu creio que cabe a nós, né, da organização, da comissão organizadora, realmente chegar até o nosso público, até os empreendedores, e mostrar para eles que todo esse movimento que está sendo feito vai ser um movimento que vai ser gratuito, mas assim, é lógico que o tempo dele é caro, né? E que participar, além do sentimento de você tá engajado em algo que está sendo feito para tornar ainda mais, aumentar ainda mais o destaque do seu município, da sua cidade, que é onde você gera renda, onde você contribui com os seus colaboradores para que eles gerem renda, né? Aonde você realmente vive. Então, assim, tudo isso é uma engrenagem que eu acho que é muito rica. Então, acho que é muito a gente pensar como um todo. Né? Então, quando a gente pensa como um todo, então, assim, o estabelecimento, ele divulga o comércio divulga o estabelecimento, né? O hotel divulga o restaurante, divulga o bar, e assim vai. E a gente sabe que acontece bastante. O cliente procura algo que que não é o ponto forte daquele local, daquele restaurante, mas ele fala, não, olha, em tal bar você encontra, né, em tal local você tem. Isso é uma engrenagem. Eu acho que a engrenagem roda, eu acho que ela roda para frente quando todos, né, cada um vai fazendo o seu papel, né, cada um vai dando o melhor, que é para fazer com que realmente as coisas avancem. Nas visitas que nós fizemos, uma coisa que me impressionou e que ficou marcada que os empresários disseram assim, se falta gelo aqui no meu comércio, no meu bar, no meu restaurante, eu ligo para fulano e ele me cede o gelo. Se ele falta um uísque lá, ele vem aqui, eu tenho. Então, essa troca que eles fazem, né? Sim. Então, isso é muito importante, não é, Silvia? Você que tem bastante tempo com certeza. Nesse ramo aí. Não, com certeza. Eu acho que, com certeza, que a gente via muito essa amizade, e que já existe mesmo, né, em muitos não rivalidade, grupos. Né? Não rivalidade. Porque, na verdade, assim, eu acho que eles são... acho que a gente não é ver... Acho que muitos não se veem como competidores, mas se veem como parceiros que atuam no mesmo segmento e que boas práticas adotadas por um estabelecimento e que deu certo podem ser implementadas em outros, né? Então, e assim faz com que cada um vai prosperando. Então, acho que esse prosperar vai muito também disso, né? Do compartilhar, né? Então, vai muito disso das pessoas trocarem informações e trocar mesmo. Um está precisando receber um grupo maior sem avisar, por que não? Então, contar com aquele colega que está lá, que tem sobrando gelo, que tem sobrando lá
né, o barril de Até cerveja. mesmo. O andar de cima, que o outro É não tem, verdade. né? Porque num outro momento, ele também pode precisar. Pode precisar, isso mesmo. Exatamente. E aí o que ele vai fazer? Ele vai falar para o grupo, não tenho. Vai deixar as pessoas ali esperando. Né? Não é assim. E Então, é bonito isso, é bonito, né? exatamente. E eu achei bacana isso quando a gente fez, né? Oficinas, workshops, essas coisas propiciam muito isso. Porque às vezes tem, né, lá, 4, 5 que são amigos, que já praticam isso, mas né, no contar a experiência na oficina, eles acabam fazendo com que os outros falem, gente, eu nem sei qual é o bar que tem na rua E agora, próxima de baixo. aí- Você gera, não é? Você O gera essa interesse questão do interesse de de conhecer o outro, de saber o cardápio do outro. Fala, cara, eu não sei direito, né? O que tem no bairro. E essas oficinas fazem isso. Né? Alguém lá falou... Aproxima, né? Aproxima, porque assim, gente, você sabe que tem uma sorveteria ali? Isso aconteceu sorveteria onde? Abriu, é fulano. Então, essa troca, né, para fazer com que a pessoa permaneça mais tempo, consuma mais no bairro, reconheça. Isso é muito bacana. E a gente sabe do investimento do empresário com o seu tempo, mas a gente também precisa investir um pouco do tempo para ampliar, né? Porque senão o negócio da gente fica muito ensimesmado. Exatamente. Né? O problema do pequeno empresário é que ele tem toda essa lida e quando ele percebe, ele está meio fechado com o olhar para o entorno. Então, é muito importante esse entorno. Até quando falta luz, né? Saber Até para quem quando falta socorrer. luz, E Para o quem eu mundo em peço que socorro. as coisas inovam com tanta velocidade, a gente tem que tentar sempre com esse olhar, buscando alternativas, né? Buscando novas soluções, conhecendo, né, outros modelos de gestão. Isso. Então, Copiar o que já foi feito de bom, porque a gente não precisa ficar inventando a roda o tempo inteiro. Exatamente. Se né? já está A gente dando vai certo, melhorando. por que não ter aquilo como uma inspiração? Exatamente. E não é como rivalidade, como dizíamos exatamente. anteriormente. Então- Mas essa aproximação também acontece com as famílias esses donos de estabelecimento. Porque eu ouvi um falando assim, mas aí domingo eu vou lá com a minha esposa almoçar. Olha, tá vendo? Então, porque o outro não vai abrir no domingo, mas o vizinho vai abrir, então é legal isso, né? Sim. É aquilo que a Shirley sempre diz, né, Shirley? Seja turista do seu próprio local, da sua própria cidade, aonde você vive, onde você trabalha. Você disse assim, eu cheguei aqui em 99, mas passa a maior parte do tempo aqui do que na sua casa. Exatamente. Né? Então, o consumo, não só da gastronomia, mas de outros itens, é sempre aqui, na cidade. Então, seja turista também onde você trabalha, né? Com certeza. O turistar é bom porque quando a gente põe o pezinho... Exatamente, você põe o pezinho para fora, você vai consumir, mas o que a gente está tentando buscar, assim, consuma com outro olhar. Isso. As grandes cidades, elas precisam de um olhar mais carinhoso também, né? Porque elas são, às vezes, né, meio... com quem mora. Então, de repente, se você começa a desvendar, né, é uma surpresa, às vezes, quando a gente fala de algumas culturas, tem aqui em Osasco, que as pessoas desconhecem. Né? Sim. Por que desconhecem? Porque não é divulgado. Então, é cair realmente nas redes sociais, divulgando tudo isso. Se você tem um prato bacana, que tem uma origem estrangeira, que tem uma origem regional, que é de outro estado, por que não? Né? Por que não contar? Sim. A gente vive num espaço cosmopolita. Né? Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, mas é a grande mágica dessa cidade também. Né? A proximidade com a capital e essa questão de ter várias identidades convivendo ali, articuladas. Exatamente. Esses sabores vai dar o que falar, e o que comer, e o que beber. E o que beber, viu? Eu estou muito ansiosa. Eu também. Não vejo a hora de que comece. Né, de que aí o festival esteja aberto, que a gente visite, que a gente almoce, jante em diversos lugares. Os nossos brindes. Os nossos brindes, temos que brindar, viu? Desses lugares que nós temos em Osasco, que visitamos e que, né, de certa maneira, temos mais proximidade. Quais deles você já comeu e gostou e falou, eu volto? Ou todos eles? Ou todos Hoje eles? é melhor não falar isso, hein? São tantos. São, né? Eu e a Shirley, a gente chegou aí em inauguração de alguns, não foi? E a gente brincava agora...
Iva, agora a gente vai ter que falar. E bebendo água. É Porque nós verdade, estávamos, é verdade. E suco, porque podem não acreditar. É verdade. Mas a gente ainda está devendo esse brinde para É nós, verdade, não é? não tivemos o brinde Não, ainda. porque assim, estávamos trabalhando, estávamos fazendo ficha, estávamos tentando convencer. Tomando chuva. Então, assim, mas a gente experimentou coisas muito bacanas, né? Porque, claro, que a comidinha, né? Os petiscos, o almoço, isso a gente, né? Provou. Sim. Então, tem são sabores muito diversificados da cidade, né? São sabores diversificados, são lugares muito aconchegantes. A gente sabe que tem lugares que as pessoas vão até porque para bater papo com o empresário, com a empresária, é verdade. porque gosta daquele acolhimento. Né? Então, a gente chega, a gente já gosta, imagina... E às vezes não está nem com fome, mas aquele cheirinho. Exatamente. Então, tem muita opção. Coisa, né? Tem alguns que a gente já sabia que eram realmente... a gente já tinha uma ideia, até porque, pelo que a gente via em redes sociais... Outros foram novidades, né? Foram boas surpresas boas também. Surpresas, né? Boas surpresas. Então, assim, tem muita coisa bacana. Se eu começar a destacar... elencar, você vai falar, olha... vai falar muita coisa, mas assim, tem. Eu acho que assim, não quero ser injusta com ninguém, mas assim, Altino, Bar do Necão, Legião Rock and Beer, nossa... Padroeira, nossa. A gente vai citar, vira justiça. Então, assim, não vou nem ficar falando tantos, porque... Sim, mas tem vários eu tô falando assim, alguns esses que abraçaram inicialmente também, e que era um né? grupo que era muito atuante na edição anterior. O Guedes, então, se a gente está citando da comida do Norte. A gente foi numa das inaugurações lá do bar dele, Então, são aqueles que abraçaram, né, a ideia e que tem coisas para contar também, que isso vai caber num outro espaço, num outro podcast, da gente chamar esse pessoal que começou e depois quem fizer adesão e quem está curioso, siga, a gente tem um Instagram, né, que está sendo retomado também, que é o @Sabores de Osasco. Tem lá um pouquinho já do que aconteceu e que agora isso vai ganhar um espaço e retomar, né? Silvia, nós temos 4 minutos para finalizar, é uma pena, mas queremos as suas considerações finais. Fala para o pessoal, o que o pessoal vai descobrir nesses dias, o que as pessoas vão sentir, essa experiência, essa vivência, esse cheirinho gostoso de comida de mãe, comida de vó. Essa hora o que você tem a nos dizer? Eu acho que a gente conseguir colocar o festival aí no mercado para ser divulgado, né? Então, a gente retomar o projeto Sabores de Osasco, acho que assim, é um motivo de uma alegria muito grande, porque é claro que a gente tem muitas ações, tem muitas... acho que tem muitos projetos, tem muitas iniciativas no nosso dia a dia de trabalho, mas eu acho que assim, tem pautas, no caso, tem ações que a gente particularmente chega a ser meio que... não sei bem a palavra que eu colocaria, mas assim, chega a ser gratificante, né? Muito gratificante você ver se concretizar. E, no caso dos sabores, eu realmente vejo isso. Então, acho que eu fico muito feliz que agora a gente tem essa possibilidade de retomada. Espero que a gente tenha os empresários que participaram na edição anterior, que a gente tenha muitos novos empresários aí para essa nova edição e que a gente tenha aí um festival que seja incrível, que a gente tenha um festival que ele saia na mídia regional, na mídia local, na mídia regional, que ele seja divulgado pelos influenciadores. Então, hoje em dia, nós temos aí, né, o poder dos influenciadores. Tem muitos influenciadores que atuam já diretamente na gastronomia, falando de estabelecimentos gastronômicos. Então, espero que eles também sejam nossos parceiros com esse olhar aí para os Sabores de Osasco. Então, eu acho que tudo isso a gente vai conseguir ter a força, a gente vai conseguir realmente ter um grupo entre parceiros
né, a comissão organizadora e os empresários, principalmente, que eles consigam mostrar, né, as suas delícias, né, os seus pratos. Então, tudo de melhor que a gastronomia da cidade tem, né, e mostrar o quanto é bom almoçar em Osasco, o quanto é bom fazer um happy hour em Osasco, né? Então, como que ele pode aproveitar o máximo possível todas as delícias, né, e os sabores da cidade. Muito obrigada, Silvia, pelo seu tempo. Eu quero agradecer aqui também a Anhanguera, que está cedendo espaço para nós. Olha que maravilha esse local, né? Eu e a Shirley estamos, assim, apaixonadas já e queremos continuar, viu? Não Nossa, Silvia, muito legal. Não pensa que vai parar por aí, viu, Silvia? Nós vamos te convidar outras vezes. Vai ter que depois fazer podcast do pós-festival. Pós-festival. Durante e pós. Sim, e trazer até alguns empresários para participarem. Com certeza. A gente até fez um modelo parecido isso no passado, né, com o pessoal do Invista. Do Invista. E então a gente pode agora, né, trazer novamente. E agradeço também ao Luiz Guilherme, né, que é o gerente regional. Né? Então, muito obrigada, Luiz Guilherme. Eu tenho certeza que você vai assistir, né? Agradeço também a Shirley, que é a nossa presidente do Contur, como eu já disse no início, do Gira em Sampa e Gira em Oz. Então, aguarde que temos bastante novidades. Não só sabores, não só conferência, mas muito mais. Muito. Você é nosso convidado especial. Gente, muito obrigada. Obrigada pela atenção, Silvia. Obrigada pelo convite. Foi muito bacana. O Contur está muito bem representado. E agradecer um pouquinho o pessoal aqui dos bastidores. Bruno, que está, né, muito parceiro, está fazendo um trabalho impecável. Porque a gente só consegue chegar até vocês se a gente tiver todo um pessoal que não aparece. Né? Faculdade Anhanguera, muito obrigada. Professor, né, Alexei. CETID, que é o nosso professor, nosso professor também, né? Mas nosso fotógrafo lá na CETID, né? Que é a Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico. Isso é muito importante. E o Marcos sempre foi parceiro do Contur, né? Sempre que a gente precisou. E hoje temos a Ariane também, que veio nossa assessora visitar de imprensa. E é assessora de imprensa do Sebrae. Então, obrigada também, Ariane. Esse povo que você não vê faz esses sabores que você vê. E que vai experimentar. Muito obrigada. Que você vai experimentar já, já. Gostou do nosso conteúdo? Ele está sendo tratado com muita atenção e carinho. Tudo isso para prepará-lo bem para a primeira Conferência Municipal de Turismo. Não se esqueça, dia 27 de setembro, das 8h30 às 13 horas. Contamos com você. Contamos com a sua participação. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe.